Olá, este é o Diálogo em Pauta, eu sou Cláudia Mendes e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para esse bate-papo a Márcia Rua Gonçalves. A Márcia é psicóloga clínica, trabalha com o método cognitivo comportamental no ISAC, Instituto Santista de Análise do Comportamento em Santos. Ela tem especialização em transtorno alimentar no Instituto de Psiquiatria da USP, é psicóloga colaboradora no ambulatório de transtornos alimentares desse mesmo instituto, na área de anorexia e também no grupo de transtornos alimentares em homens. Seja muito bem-vinda, Márcia. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz de poder participar e ajudar naquilo que for necessário nesse movimento que nós estamos vivendo agora, né? Nessa quarentena ou pandemia, distanciamento social, uma série de nomes. É isso aí. Márcia, como você mesma bem colocou, nesses últimos tempos nós vimos passando por momentos desafiadores em razão das restrições impostas por essa pandemia. Com o passar do tempo, nós temos tido notícias que apontam para um adoecimento mental em massa da população, sobretudo entre os idosos que residem sozinhos e que não têm acesso aos meios de comunicação pessoal, como um telefone celular, um computador, um tablet, seja lá o que for. Como psicóloga, como é que você avalia esse quadro de adoecimento em larga escala do ponto de vista psicológico? E eu te pergunto também se os profissionais estão preparados para isso, para acolherem toda essa população. Ainda ontem eu estava assistindo uma conferência de um professor meu, né, que faz parte, aliás, ele a gente não chama muito, mas é o coordenador, ele não é chefe, mas é coordenador de todo o transtorno alimentar e é da psiquiatria, e ele disse que nós vamos para a quarta onda, que chama, que de fato é o transtorno, vamos ter muito problemas na zona mental mesmo, né? Vai ter o transtorno de humor, transtornos que estavam cuidados ou que de alguma forma estavam controlados, eles vão ter um pico maior agora, nesse finalzinho de quarentena e até voltar ao normal, né? Então, a saúde mental vai gritar muito nesse momento por ajuda e ter profissionais habilitados para isso, né? Nós tivemos o CRP e o Conselho Federal de Psicologia, ele liberou alguns grupos e alguns cursos, inclusive supervisão para quem pudesse ou quem tivesse necessidade de fazer parte desse movimento para poder ajudar essas pessoas quando ou agora nesse meio, né, porque eu tenho amigas psiquiatras que estão atendendo videoconferência, casos antigos e casos até recentes que estão procurando, porque já está apontando uma certa, vamos dizer assim, uma certa evolução no caso mental, né, na situação mental. E o CRP e o Conselho de Federação da Psicologia também liberou esse treinamento para os profissionais, porque já tinha pelo menos uma ideia, né? E até a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, também liberou alguns informes, alguma ajuda para poder acolher esse profissional da área da saúde, né? Principalmente da saúde mental, e poder ajudar esses outros profissionais da saúde. Né? Porque não são só aqueles que estão agora na quarentena ou na pandemia e que estão resguardados de alguma forma, como você bem colocou, os idosos, a gente sabe que eles têm uma dificuldade maior, mas o profissional da área da saúde que está na linha de frente vai ter muito mais burnout, vai ter muito mais depressão, estresse, a ansiedade pode aumentar pelo fato do excesso de trabalho que tem. Mas o nosso idoso precisa de mais atenção mesmo. Por quê? Porque ele não tem esses artifícios que a gente, de alguma forma, vai lidando. Né? E o profissional da saúde, principalmente da saúde mental, ele vai ter que se habilitar para cuidar desse novo paciente que vai chegar para a gente, de certa forma. Outra questão que nos parece muito importante, que você tocou aí de leve e que nos aparenta de alguma forma já há algum tempo, não só agora,
um pouco negligenciada por alguns profissionais da área de saúde mental é com relação à necessidade de supervisão técnica e terapia para o próprio profissional. Afinal de contas, vocês também são tão humanos quanto nós outros aqui, não é mesmo? Então, você pode nos explicar quais são os fundamentos para essas práticas de supervisão, de terapia para os profissionais de saúde mental e qual a sua importância, tanto para o profissional quanto para os pacientes que ele atende? É de extrema importância. Você está fazendo a sua supervisão, a sua terapia, né? Porque você vai ajudar uma outra pessoa. Então, para você ajudar uma outra pessoa, você tem que estar se ajudando primeiro. Não adianta eu ir querer ajudar ou atender o paciente com tudo aquilo que eu possa ter de técnica e de... Até na faculdade a gente aprende bastante em cursos, mas se eu não tiver o meu respaldo pessoal, né? Então, a supervisão é extremamente importante. A nossa terapia é extremamente importante. Para podermos atender online, que foi liberado pelo CRP, nós tivemos que fazer e participar dentro do próprio CRP, fazer um tipo de uma avaliação e aí ele liberar que a gente poderia atender online, porque até antes da pandemia, o atender online era só em casos extremamente graves, que a pessoa não saía de casa, que não podia receber ninguém, ou pessoas que moravam fora do país e que lá não tinham um socorro psicológico, né, ou até psiquiátrico. Com a situação da pandemia e com a situação da quarentena, veio à baila de novo essa situação de você procurar uma ajuda. E procurar e continuar o tratamento de algumas pessoas que já faziam o tratamento, né? Então, isso foi levado em conta, o próprio CRP, na hora, ele sempre pergunta se você está fazendo terapia, se você está fazendo supervisão. Na realidade, isso a gente aprende na faculdade. Né? Quando a gente está saindo da faculdade, a gente já nos é orientado a você procurar terapia, né? A você entrar com aquele movimento de você se autoconhecer e a própria supervisão de casos. A gente não sabe de tudo. Né? A própria universidade, ela não nos coloca tudo. A gente aprende muita técnica, muita teoria, mas é no atender que a gente vai lidar com isso. E tem que ter um outro profissional que entenda disso. Né? A supervisão ela é válida e ela é exigida em todos os lugares. Não tem como. Né? Por exemplo, como lá no colaboradora no HC, mesmo atendendo online, eu tenho supervisão. Né? Então, hoje de manhã eu já tive reunião com o grupo da supervisão do grupo de homens, depois eu tive reunião porque eu atendo as meninas, ou os meninos, ou os internados por transtorno alimentar, que ficam internados na ECAL, tive reunião com psiquiatras, e aí uma equipe multidisciplinar que se conversa, e tem a supervisão, né? Agora, no final do dia, tem outra supervisão, então é necessária da supervisão para a gente poder direcionar o tratamento da melhor forma possível. Então, aquele que não tem, acaba, de certa forma, não que vai prejudicar o paciente, mas acaba não tendo esse vamos dizer assim, o andamento correto do tratamento. Né? Porque você vai, é que nem você falou, nós somos seres humanos. Né? Nós temos deficiências, nós temos coisas para arrumar ainda. Né? E quantas vezes eu cheguei, atendi um paciente que eu falei, gente, eu estou vivendo isso agora. Né? Como é que eu vou ajudar esse paciente se eu estou vivendo isso agora? Aí vai para terapia, corre em supervisão, faz não sei o quê. Ah, mas você sabe dizer o que o outro vai fazer. Ótimo, mas eu vou esbarrar naquilo que mais me dói. Né? Então, a gente tem que ter supervisão, a gente tem que ter a terapia para o autoconhecimento, mas também para poder ajudar o outro adequadamente. Sem isso, você não consegue, não adianta. Esse período de isolamento horizontal obrigatório tem suscitado uma mudança ou até uma intensificação de alguns hábitos das pessoas. Alguns têm conseguido ressignificar esse momento, procurando adquirir novos hábitos mais saudáveis, dedicando-se ao cuidado pessoal, ao cuidado familiar, como há muito desejado e que normalmente na correria da vida as pessoas acabam não cuidando, né, olhando com atenção. Então, há quem esteja cuidando da sua alimentação, praticando até exercícios online, porque agora não tem mais desculpa, não é?
Tem professor online, tem fisioterapeuta online, tem tudo online agora, né? Ou pelo menos quase tudo. Tem gente fazendo aulas, assistindo lives, videoconferências, promovendo encontros virtuais, lendo, escrevendo, dançando, pintando, fazendo até jardinagem. Inúmeras atividades, gente descobrindo talentos, enfim, tem gente se reinventando. Mas também existe um outro lado dessa realidade, que são as pessoas que estão assim, que já tinham alguma dificuldade com relação à questão da ansiedade, que agora vem se intensificando. É uma realidade menos saudável e mais difícil, que é a questão da compulsão. Inclusive, há quem brinque, você sabe disso, que no final dessa pandemia muita gente vai acabar com uns quilos a mais, porque é uma história de fazer pão, de fazer massa, tudo isso. Mas tirando a brincadeira, o assunto é grave, né? E muitos têm se entregado à compulsão, seja por alimentos, seja bebida alcoólica, drogas, sexo, né? A gente viu aí que houve um aumento de 30% de sites pornográficos, né, na internet. Isso tudo vai aos poucos aprofundando os vícios, né? Como é que você pode nos explicar a respeito um pouquinho aí da compulsão para a gente entender como é que funciona esse processo? A compulsão alimentar, como qualquer outro vício que a gente, né, possa ter por perto de alguma forma, geralmente a pessoa ela já tem um comportamento, né? Então está instalado, né? Ou é por compulsão por vídeo, ou é compulsão sexual, ou por bebida. Durante a quarentena teve sim um grande aumento, né? E isso é muito preocupante. Porque quando a gente fala de comer e um pouquinho, e sair um pouquinho mais fora do peso, é uma compulsão alimentar e não, a gente, como especialista de transtorno alimentar, a gente não coloca como uma compulsão alimentar, a gente coloca como eu comi desregradamente ou comi fora do meu contexto, porque a compulsão por comida ela é muito mais grave, ou a compulsão alimentar ela é muito mais grave do que a gente pode imaginar, né? É diferente desse contexto de, eu vou comer um pouquinho. Mas é muito mais, vamos dizer assim, que é mais fácil eu arrumar esse eu comer um pouquinho quando eu acabar tudo isso, do que, de repente, eu ficar sem nada para fazer dentro de casa. Porque a gente começa a tirar os nossos prazeres foram retirados de alguma forma, né? O de você sair, o de você caminhar, o de você visitar um amigo e tal. Então, o mínimo possível a gente tem que colocar. Só que a compulsão, por outras situações mais agravantes, a gente pega muito, e o que mais nos preocupa é a pessoa que vive sozinha, né, de alguma forma. Porque se você vive entre famílias, ou você tem um companheiro, mora com pai, com mãe, e tem que conviver nessa quarentena, né, porque está morando com eles, é muito mais fácil deles começarem a te pontuar e te colocar uma certa regra, não muito forte. Mas o que nos preocupa são as pessoas que moram sozinhas, de certa forma. Porque elas não têm, né? E talvez seja aí aquilo que a gente falou na pergunta anterior, é aonde vai explodir lá na frente, sabe? Essa demanda muito grande. E essa semana eu recebi uma reportagem, se eu não me engano foi na Folha, e falando justamente disso, que nós vamos ter trabalho demais da conta, muito grande, justamente com casos muito graves, né, de compulsão, ou por bebida, ou por droga, ou por sexo. Isso se não acontecer no meio disso, coisa pior e acabar, né, eles tendo um problema muito grande. Mas a compulsão, ela aparece como eu preciso preencher um vazio. Então, o que eu preciso preencher um vazio? E com o que eu vou preencher esse vazio? Com aquilo que me dá prazer, de alguma forma, né? Então, se eu tenho muito prazer em comer, eu vou querer, não que não tenha prazer em comer, não, a questão não é essa, a gente tem que ter prazer em comer, claro. Só que a gente tem que ter o controle de como a gente vai comer, né? O que a gente chama de uma compulsão alimentar? Se eu for pegar e comer, por exemplo, a panela de macarrão que sobrou, 3, 4 pedaços de pizza que tem, um pote de sorvete mais a caixa de bombom. Isso a gente considera uma compulsão alimentar.
Eu estou conversando, eu fui comer 3 pedacinhos de pizza, vim assistir um filme e fui abrir um pacotinho de pipoca. Depois fui e tal, não, peguei um chocolatezinho. Isso não é compulsão alimentar. Isso é um comer fora do contexto, um comer desregrado, né? Ou está desequilibrado, aí tem N nomes para isso. A compulsão ela é muito mais preocupante, né? Eu já tive paciente, por exemplo, de pegar o pote de açúcar e ela queria, porque queria doce, e ela pegar o pote de açúcar e enfiar colheradas na boca, né? Quando ela contar, eu arrepiar, porque era muito açúcar para uma pessoa só. Né? E depois de partir outras, eu tive uma supervisora que quando ela contou para a gente ficou olhando assim, ela comer pedaços e pedaços e fazer aquela salada só de cebola e comer aquilo, e enfiar cebola e alho para dentro, porque ela achava que daquela forma não engordaria, mas em compensação era uma compulsão, ela estava fora do contexto. Então, na realidade, a compulsão vem justamente para isso. E ela vem para me dar uma sensação de prazer. Então, eu vou para aquilo que eu perco o equilíbrio, né? Porque você perde o equilíbrio no excesso de bebida, você perde o equilíbrio com a droga, né? Você acaba, até com o sexo mesmo, né? Porque ele vira uma situação que eu preciso preencher esse vazio, então aquilo me preenche. E aquilo está me fazendo bem. Né? Mesmo que depois que isso me faz bem, eu entre em depressão. Porque o que mais acontece com a compulsão é justamente isso. É você comer, tá bom, me deu uma sensação de prazer. Só que daqui a pouco eu estou me sentindo mal, eu estou em depressão, quem come muito acaba purgando, vomitando de alguma forma, ou começa a entra num processo depressivo muito grande por excesso de bebida, por excesso de droga. Então, a nossa maior preocupação justamente é essa. E aí a gente vai ter que resgatar essas pessoas tudo depois e correr atrás do prejuízo para poder ajudar, porque isso pode ficar muito mais pontual e agravante, né, com o decorrer do tempo. Márcia, a nossa dúvida, assim, como leigos, é de que se existe de fato a possibilidade de resgatar essas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, porque parece um ciclo, é um ciclo vicioso, né? Ele começa impulsionado pelo prazer, mas acaba no desprazer, como você falou, né? Quando a pessoa cai numa depressão. Como é que as pessoas podem lidar com a compulsão e o que é possível fazer para superar e para resgatar essas pessoas? Então, aí a gente coloca que a melhor forma é procurar ajuda, porque sozinha não vai conseguir. Sozinha não consegue. E quando eu falo ajuda em todos os sentidos. Eu tenho muito uma fala que eu digo e para todos os meus pacientes, que como se fosse uma receita, ou uma receita de bolo, ou uma receita. Se faltar um ingrediente, não dá certo. Né? Então, eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que procurar ajuda de um profissional, eu tenho que fazer terapia. Se for indicação de uma medicação, eu tenho que tomar essa medicação. Eu tenho que voltar a fazer atividade física e dar valor para outras coisas. Né? Eu tenho que ter o apoio da minha família, e se eu não tenho família, eu tenho que ter o apoio do meu amigo, do meu namorado, de alguém que possa me ajudar. Às vezes até empresas fazem isso. Né? Ele não tem ninguém, a empresa pega esse papel para poder ajudá-lo. Né? E uma religião, uma espiritualidade, alguma coisa. Acreditar em alguma coisa. Né? Eu não digo nem que tenha a religião correta, não é isso, mas eu preciso acreditar em alguma coisa. Isso tudo junto, você consegue resgatar essa pessoa. Eu já tive N pessoas que eu conheci, profissionais que tiveram amigos ou que tiveram pacientes, né? Eu já tive paciente nesse caso, e que com tudo isso engatilhado, tudo isso certinho, ele conseguiu e saiu e está muito bem hoje, né? Fazendo tudo. Mas é aquilo que eu te falei, ele precisa também querer pedir ajuda nesse sentido. Né? Porque aí com a equipe toda, ou com toda esse abraço que a gente fala, né? Todo esse contexto de ajuda, e ele consegue, a gente consegue resgatar. Ele pode demorar, pode ser cansativo, pode ser penoso até para o familiar, porque às vezes o familiar precisa também dessa ajuda, né? Porque precisa desse suporte.
para poder ajudar esse paciente ou esse amigo ou parente e resgatar, né? Então, demora, é cansativo, mas a gente consegue, sim, resgatar muita coisa. E muitos, graças a Deus, a gente consegue fazer muita coisa. É uma luz no fim do túnel, né? Que bom que existe essa possibilidade. Mas demora, não é fácil, mas não é impossível. Sim, que bom, que bom. Porque é tão difícil, né, quando a gente vê, por exemplo, eu gosto muito da sua área de psicologia e eu acompanho muitas coisas nesse assunto, de leitura, enfim, entrevistas e tal, para a gente poder aprender. E é tão triste quando, por exemplo, a gente ouve um profissional da área de saúde mental, e aí falando especificamente num contexto penitenciário, por exemplo, que chega-se a considerar um certo grupo de pessoas naquele ambiente irrecuperáveis. Então, eu acho isso, assim, tão difícil da gente ouvir, né? Como uma pessoa, um ser humano é irrecuperável, né? Como não existe uma possibilidade de resgatar, de trazer de volta a dignidade para aquela pessoa, né? Então, é uma questão, assim, polêmica, difícil e que a gente tem que tentar descobrir um caminho. E você, quando fala isso, nos dá esse alento de que existe sim a possibilidade de ser resgatada, né, a pessoa. Márcia, no próximo dia 2 de junho será marcado pelo lançamento de uma campanha a nível mundial para a conscientização dos transtornos alimentares. Fale-nos um pouquinho a respeito desse Dia Mundial de Alerta para os Transtornos Alimentares. Esse ano é o segundo ano, né, que vai ter esse evento. O ano passado, a Astral, junto com o Ambulim, o Proata, que também é um grupo que trata lá na Unifesp de transtornos alimentares, né? O Ambulim é da USP, e tem todo esse contexto direcionado e relacionado ao transtorno alimentar na conscientização do transtorno alimentar. Por quê? Porque muita gente não acredita no transtorno alimentar, e o transtorno alimentar é uma das grandes causas de morte hoje em dia, né? Quem tem anorexia, por exemplo, eu vejo meninas muito desnutridas, né? Então, vamos dizer assim, que é um movimento para resgatar todo esse contexto do transtorno alimentar e trazer a ele à baila, né? E de ver que muita gente que não é magrinha só porque é magrinha, né? Às vezes ela não é, e não é rotulando, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas é mostrando que todo mundo acha que, não, transtorno alimentar não existe. Imagina, é só ela começar a comer. Não, gente, é uma doença extremamente grave, ela leva a óbito e é muito, como a gente estava falando da droga e da própria compulsão alimentar, da droga e do sexo, você resgatar essa menina e esse rapaz, porque agora tem um grande número de homens tendo anorexia, bulimia, a própria compulsão alimentar, você resgatar essa menina ou esse rapaz e fazer ele ter prazer de novo pela comida, porque até então ele via a comida como uma coisa negativa, né? Uma coisa que vai me fazer mal, é um trabalho muito árduo, com muita equipe, com uma equipe enorme atrás, né? Para fazer uma equipe entre profissionais de nutrição, psicologia, psiquiatria, fisioterapeuta, educador físico, porque tem um exercício certo que ele pode fazer para não perder peso. Então, é toda uma demanda muito grande para resgatar a esse paciente e trazer ele ao mundo de novo e ver que a comida não é uma coisa negativa, muito pelo contrário, né? Ela pode fazer e faz ela ter muito, vamos dizer assim, ser feliz de novo, né? Comer com prazer mesmo, né? Quando a pessoa volta a comer, é até um sinal de saúde, né? Está se interessando pela vida, não é assim?
E a Astral, ela foi justamente elaborada por uma moça, né, vamos dizer assim, uma menina, né, que tinha transtorno alimentar, e ela acabou se debilitando tanto que ela veio a falecer, e a família que continuou com esse grupo, em parceria com o Ambulim, com o Proata, para continuar esse movimento. Então, o ano passado foi no Vila Lobos. Fizemos um palco maravilhoso, foi vários, como é que a gente pode falar? Vários influencers, né, do YouTube, do Instagram, teve algumas que já foram ex-pacientes e que deram o seu depoimento, mostrando que tem como você fazer esse tratamento e tal. Esse ano ia ser uma coisa totalmente diferente, não ia ser igual foi no Vila Lobos, ia ser diferente. E aí nós tivemos, junto com a Astral, numa reunião, falando, vamos fazer virtual. Né? Então, no próprio Instagram, o Instagram está colaborando, o Facebook também entrou com essa ajuda para divulgar mais, porque a Astral, junto com esse todo o processo Ambulim e Proata, nós somos filiadas à Academy Disorder, que é nos Estados Unidos, que lá já se trabalha com transtorno alimentar há muito tempo. Né? Tem um outro tratamento totalmente diferenciado, mas porque é o outro mundo, né? Como a gente fala, é outro mundo, né? Mas eles têm uma ligação muito grande e tudo que a gente coloca e tudo que a gente vem, tudo é direcionado e, de certa forma, ligado a eles, né? Então, é uma coisa que é bem mais direcionada, né? E aí a gente trabalha com anorexia, né, que é a não gostar de se alimentar e não come de jeito nenhum, com a bulimia, que é o meio purgatório da alimentação, né, e o transtorno compulsivo alimentar, né, que é aquele que ele entra no processo de não ter como parar de se alimentar ou de comer, e isso vira uma bola de neve muito grande também. Né? É isso que eu ia te perguntar. Quais eram os transtornos alimentares, né, mais comuns para você falar para a gente, né? Então, são esses mesmo. São os mais comuns. Esses são os mais comuns. Anorexia restritiva, anorexia nervosa, a bulimia, né? E o transtorno compulsivo alimentar. Né? E aí existem outros que são ramificados, mas os mais, vamos dizer assim, os mais populares, vamos dizer assim, né? São esses. Né? A Academy, junto com a Astral, vai justamente, e aí assim, a gente ia trazer para Santos, o Isaac ia trazer as palestras para Santos, né? A gente ia conversar, ia trazer os profissionais do Ambulim, os profissionais do Proata, para dar as palestras aqui em Santos. Infelizmente não deu por conta da própria pandemia, aí nós resolvemos também fazer tudo online, tudo também ligado à Astral e ligado ao Ambulim e ao Proata. Então, vai ter sempre algum encarte. Quem tiver dúvida, quem quiser mais detalhes sobre isso, é só entrar depois na página da Astral, direitinho eu passo, depois com o tempo, e aí vai estar mais direcionado a todos esses diversos tipos de transtorno alimentares. Tem muitos. A gente coloca depois na descrição do vídeo todas essas informações para as pessoas poderem se orientar. Márcia, você estava falando aí com relação a esses transtornos, né, o quanto eles têm sido populares nesses últimos tempos. E a gente tem percebido também um aumento destes transtornos, tanto em crianças quanto em adolescentes, né? Pelo menos antigamente era mais, pelo menos a gente enxergava mais os adultos como sendo público-alvo, depois os adolescentes, e agora a gente já tem notícia até de crianças que já estão trazendo esse tipo de problemática, esse adoecimento, né? Por quais sinais os pais, os cuidadores, professores, as pessoas que convivem com essas crianças e com esses adolescentes, normalmente, habitualmente, tirando esse momento aqui da pandemia, né? Como é que eles podem identificar essa doença e como é que você poderia orientá-los
nesse sentido? Existem sim crianças já, e lá na própria USP tem o que a gente chama, que é o ambulatório, que é o PROTAD, que lida com crianças, e a criança mais nova com 3 anos apareceu. Nossa. Com TARI, que é o transtorno restritivo alimentar, ou seja, ela tem alguns alimentos que ela exclui do convívio dela, né? E tem aqueles que já têm crianças com 7, 8 anos com anorexia, se preocupando com o corpo, não quero engordar, não quero ficar assim, então ela vai tirando os alimentos de alguma forma. Né? Para a família ficar atenta, o emagrecimento muito forte e muito rápido, né? Não é só o não comer, é lógico, a gente sabe que a criança... eu tenho uma amiga nutricionista de criança, né? A gente fala nutricionista mais infantil, que ela lida justamente com isso, o despertar do alimento para a criança. Né? Então, ela ensina os pais, principalmente aquelas crianças que estão com dificuldade de se alimentar, ou de se alimentar de acordo com algum tipo de alimento, né? Porque tem um que não come, não gosta de arroz, ou não, né? Não gosta, sei lá, de uma fruta ou de uma verdura, ela vai tentando fazer as provações da criança na boca, para a criança tirar essa dificuldade. Quando isso fica muito difícil, é óbvio que quando é criança é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico. Não é fácil, e não é fácil para os pais também perceberem. Né? E eu já vejo o profissional, pediatra com dificuldade também. Porque, não, tem uma hora que ele come. Gente, tem que tomar muito cuidado. Se está com dificuldade, procurar um profissional especializado mesmo. Né? Olha, é difícil a gente se perceber? É difícil, não vou mentir. Não é fácil perceber, principalmente em criança, porque ela está no aprendizado, a não ser quem já vivenciou isso, né? Agora, caso ao contrário, você vê que ela está no aprendizado daquele alimento, né? Mas ela não adquire peso, ela fica preocupada, de certa forma, com o corpo, né? Não quero engordar, não quero ficar gordinha, né? Criança em época de escola, a gente vê muito isso. Por quê? Porque se pegou um pouquinho de peso, tá gorda, aí ela já vem com aquele contexto dentro de casa. Então, é observar nos mínimos detalhes, mas principalmente se a vida dela não está saudável, né? Se ela não está tendo um padrão normal de crescimento, se ela não está tendo um padrão normal de altura e de peso, né? E se ela não está se alimentando, se ela está restringindo de alguma forma. No adolescente, é muito mais fácil de você perceber, porque ele visualiza isso e ele fala, né? Eu quero ser magra que nem a minha Twitter preferida, eu quero ser magra que nem a modelo tal, eu quero, ou por conta do balé, o balé não deixa emagrecer, não deixa engordar de jeito nenhum, eu não posso engordar por conta do balé. Às vezes eu tenho caso de um menino não poder engordar porque ele não quer passar a lutar com aquele determinado tipo de lutador, então ele começa a restringir muito. E não é porque ele está engordando, é porque o padrão osso dele não bate com o outro. Né? Então ele vai ter, ele vai ter que mudar por conta disso, ele está crescendo, ele está evoluindo. Né? E aí vai. Então, o que é? Geralmente é diminuir ou restringir na alimentação, de alguma forma, ou se come e você sente que de alguma forma ela vai purgar. Na criança vomita, no adolescente também. O uso excessivo de laxativo, de diurético também é um indicativo. Márcia, tem alguma diferença entre mulheres e homens com relação ao transtorno alimentar? Não, por enquanto não. A gente está estudando bastante para ver isso, né? A diferença, talvez, é o padrão de como eles se encaixam, né? Ou seja, o homem, ele quer ter aquele corpo sarado, que aí vem a vigoroxia, que ele quer ter aquele corpo sarado, a musculatura, a barriga tanquinho e tal, só que aí ele vira um excesso de exercício físico, mas a vigorexia não está ligada ainda aos transtornos alimentares. É uma pesquisa sendo feita e tal.
Mas não tem muita diferença. É a mesma coisa, é preocupação com o corpo, é restrição alimentar, é não querer engordar ou não querer, né, em algum momento ele tem uma que a gente chama de distorção corporal, ele não gosta de determinados pontos do corpo dele, então ele acha que ele emagrecendo se ficaria melhor e tal, né? Mas nesse ponto só. De resto, é o mesmo padrão, é o mesmo padrão. Só que antes, como todo mundo falava, não, isso é doença de mulher, porque a mulher se preocupa com o corpo, né? E aí, com o tempo, foi se vendo que não, tem muito homem preocupado com o corpo. Mesmo lá no ambulatório, a gente tem 2 ou 3 que têm anorexia e são muito preocupantes, né? Muito magros, muito debilitados, né? A compulsão alimentar já é um pouco mais normal em homens, mas também tem essa preocupação de sair um pouco fora do peso, né? E, Márcia, agora a gente já está se encaminhando para o final desse nosso bate-papo aqui. Eu já aprendi tanta coisa com você, tinha tantas outras a te perguntar. Fala para a gente a respeito da importância do toque, do abraço. Muita gente falando, né, e reconhecendo nesse momento a importância do abraço. Eu brinco que eu sou descendente de italianos, então para mim, na primeira semana antes do anúncio oficial pelo governo, né, como já se falava, já se traziam notícias da Itália e tudo, e falava-se da necessidade do distanciamento, de não se poder mais cumprimentar como nós cumprimentávamos, efusivamente, né, os brasileiros, italianados, enfim, uma semana antes, eu resolvi adotar essa postura, né, de não mais cumprimentar as pessoas como habitualmente eu cumprimentava. E foi muito engraçado, porque algumas pessoas vieram me perguntar se eu estava doente, se eu estava triste, o que tinha acontecido. Porque assim, eu já não estava no meu habitual, no meu normal, né? E na minha cabeça, eu saía de casa e falava assim, não pode encostar as pessoas, você não vai abraçar ninguém hoje. Se controle-se. E aí todo mundo achou que eu estava triste, né? E nesse momento, então, porque como isso sempre foi muito natural para mim, na minha família, né? O abraço, o aperto de mão, pegar as pessoas, eu brinco que desde criança eu acho muito engraçado o hábito que a minha mãe tem de conversar pegando nas pessoas, né? Tocando as pessoas. Então, nesse momento é impossível uma coisa dessas, né? Então, eu vejo agora muita gente reconhecendo finalmente o valor do afeto também demonstrado através do abraço. Fala um pouquinho pra gente aí da importância do toque para o ser humano. Você falou de pessoas sozinhas dentro de casa que nesse momento não estão. Que quem está em casa com a família, de alguma forma, a gente se toca, a gente se abraça, não é assim? Mas e as pessoas que estão sozinhas dentro de casa, né? Qual é o déficit, qual é a perda que essas pessoas têm pela ausência desse abraço? E muito antes dessa pandemia, né, Márcia? No caso aí dos idosos que vivem em asilos, por exemplo, né, que não são abraçados, quando muito o são pelos funcionários que ali trabalham. Fala da importância desse toque amoroso, afetuoso para as pessoas. Eu falo que eu também estou na mesma situação que você, porque eu recebia o meu paciente com um abraço. Né? Oi, como é que você vai me abraçar? Ou, na hora de ir embora, um abraço, principalmente se a terapia tinha mexido um pouco mais com ele, né? E agora a gente tem que mudar todo esse contexto. É muito difícil, principalmente para a gente daqui do Brasil, porque tudo a gente fazia tocando, tudo a gente fazia abraçando, tudo, né? Eu, pelo menos, eu tinha, e eu vejo amigas minhas, e você, algumas delas até você já conhece, faz tudo abraçando, né? Olha, é extremamente importante, é extremamente importante. E depois de um tempo, quando a gente estava tentando valorizar isso, o abraço, né? Até eu vi algumas postagens falando de 40 minutos de abraço, libera oxitocina, libera aquela sensação de bem-estar. E o pior que não estava errado, libera mesmo. Né? E a gente vai ter que mudar. É aonde também vai fazer um pouco de falta, né? Esse abraço que a gente dava
né? Hoje em dia eu brinco com as meninas quando eu tenho um vídeo, olha, se sintam abraçadas, faz de conta que eu estou abraçando forte, porque a gente não sabia fazer outra coisa a não ser dessa forma, né? E é muito importante, é muito importante. É muito importante para aquele que não está tendo isso nesse momento, porque sente falta do toque, sente falta da pele. E quando eu falo disso, não é só sexual, não. É carinhoso, né? É o beijo, né? É aquela coisa gostosa que você pega. É o nosso lado bicho, né, Márcia? Os animais fazem isso. É o nosso lado, é o nosso lado, pelo amor de Deus, de ser humano, né? De você se preocupar com aquele jeito do outro. E eu não posso falar nada para você agora, mas eu consigo te dar um abraço. E agora a gente não vai poder fazer muito isso, né? Não vai ter. Eu não sei nem como é que a gente vai lidar com isso agora, né? Eu espero que arrumem rápido alguma situação, porque faz falta, né? Agora, é extremamente importante, é extremamente importante. E outro dia eu recebi até um postzinho, e depois eu saí de máscara conversando e tal, e a pessoa chegou, e eu fiquei tão feliz com isso, porque pelo menos isso eu ainda consigo fazer, né? Ele falou assim, Márcia, você sorri com os olhos. Quando ele falou isso, nossa, né, abriu. Eu falei assim, gente, eu vou começar, então tá bom, então eu estou conseguindo fazer alguma coisa. Sorrir com os olhos, né? Eu acho que é isso que a gente vai ter que aprender, sabe? A sorrir com o olhar, né? A sorrir com... a expressar pelo olhar aquele movimento de carinho que o abraço vai fazer falta por um tempo, né? Não sei que a gente arrume artifícios, né? Jaleco, depois troca, alguma coisa nesse sentido. Eu pretendo arrumar alguns. Márcia, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para se despedir aí do pessoal que está assistindo a gente. Olha, o que eu posso dizer para vocês é assim, tenha luz no fim do túnel, né? Eu sei que agora é um momento que está muito difícil, é um momento que a gente precisa se entrar um pouquinho, rever alguns conceitos nossos, ver o que a gente pode mudar, ver o que a gente está fazendo de certa forma que não está tão agradável, e mudar, e esperar que ali, quando tudo comece, a procurar ou ajuda, né? Se ainda acha que procurar um profissional, porque ainda tem, né, a demanda da barreira, né, de procurar o profissional, mas converse com um amigo, converse, faça videochamada. O papai e a mamãe não conseguem porque tem uma dificuldade, ou de mexer, ou não tem. Faça uma visita embaixo do prédio, mande beijos, né? Mande abraços, porque esse contato de carinho, mesmo que pouquinho, nossa, faz um bem danado, né? E aí eu vou fazer que nem o meu amigo falou para mim, sorria com os olhos, aprenda a sorrir com os olhos, né? A olhar diferente, que é um movimento que a gente está passando e que vai passar, e que vai ficar só coisa boa depois para a gente mudar, né? Com fé que vai ficar só coisa boa aí para a gente passar, né? E dia 2 de junho eu espero vocês, qualquer dúvida, né? A Astral está aí para mostrar o IPQ, o Ambolim, os profissionais do PROATA sobre o transtorno alimentar. Mas se cuidem, né? Que isso é que vai valer a pena lá embaixo. É isso aí. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez pela tua presença, pelo teu aceite. Aquele abraço forte que um dia a gente vai dar pessoalmente, né? Muito obrigada. Eu agradeço a você que está aí do outro lado. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até lá.